Irmãos, eu quero convidar a todos a voltarmos ao texto de Provérbios. Como já foi dito, hoje nós estaremos agradecendo a Deus por nossa SAF, 91 anos. Você tem um pouco da história aí no boletim. Agradecemos a Deus nesta manhã e à noite em especial estaremos também celebrando a ceia do Senhor. Estaremos recebendo o pastor Diego Penha, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Memorial. Nós vamos orar nesse momento, apenas eu peço que você abra em Provérbios, capítulo 31, e nós vamos, depois da oração, nós vamos estar lendo. Eu quero convidar os nossos músicos regentes, por favor, o diácono Milton, chame eles aí, porque eles já estão se preparando para sair, porque o coro vai cantar na Igreja Presbiteriana da Boa Vista, nessa manhã. Eu queria convidar os nossos músicos regentes, Enos e Missilene, para orarmos por eles. Quero convidar as crianças aqui à frente, as nossas crianças à frente, com as professoras, professores. Vamos estar orando também por irmãos que estão fazendo concurso nesta manhã. Nossa irmã Delícia, eu não sei se tem mais alguém, mas tem alguns irmãos fazendo concurso público nesta manhã. Que Deus esteja abençoando a esses irmãos. Que bênção, não é? Tantas crianças e ainda tem muitas outras, viu? Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos nesta manhã. Te louvamos por tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pelas mulheres da tua igreja, pela Sociedade Auxiliadora Feminina, pela SAF na tua igreja. Nós, ó Deus, te louvamos pelas crianças, pelos pequeninos, pelo departamento infantil, pela dedicação de professores que trabalham no departamento infantil e buscam servir ao Senhor, usados pelo Teu Espírito, que o Senhor continue a abençoá-los, guiá-los, orientá-los. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre aqueles que estão fazendo concurso nesta manhã ou tarde, que o Senhor esteja cuidando deles, fazendo-os lembrar aquilo que estudaram, ajudando-os conforme a Tua vontade, o Teu propósito na vida deles, ó Deus. Nós, ó Deus, também Te agradecemos pelos nossos músicos regentes, por nossa irmã Missilene, por nosso irmão Enos. Te louvamos pelo trabalho que eles têm desenvolvido na Tua igreja, na área de música, buscando dedicar ao Senhor dons e talentos que foram dados pelo Senhor para a edificação da Tua igreja. Ó Deus, clamamos a Tua bênção sobre nós, como Teu povo, para que possamos compreender a Tua palavra e que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nesta manhã. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, Te louvando e Te bendizendo, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe aos nossos músicos, regentes. Era para ter ficado aqui do lado, ficaram com medo do pastor. Como disse, o coro estará nesta manhã, já saíram, vão estar cantando na Igreja Presbiteriana da Conde da Boa Vista. Meus irmãos, convidamos você a voltar ao texto de Provérbios, capítulo 31. E a palavra de Deus, então, logo nos dois primeiros versículos, Provérbios, capítulo 31, os dois primeiros versículos, diz a palavra: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Eu quero começar inicialmente com esses dois versículos. Primeiro porque Lemuel, ele, ao que tudo indica, ele não foi rei de Israel. Talvez, muito possivelmente, alguns acreditam, alguns estudiosos, de origem egípcia ou babilônica, dada alguns ensinamentos e algumas palavras aqui, alguns ensinos de sua mãe. E o termo Lemuel, ele significa pertencente a Deus, ou dedicado a Deus. Por isso que a expressão aqui da mãe é: que te direi, ó filho dos meus
votos, alguém que havia sido pedido, consagrado ao Senhor. E aí é interessante como o texto vai falar sobre esta mulher, e eu quero convidar você também, principalmente os homens, a quando cantarmos hinos, que às vezes se referem às mulheres, a cantarmos juntos com elas. Às vezes a gente está no púlpito aqui percebendo homens calados, né? A ti, fiéis companheiros, meu irmão, cante, porque você também está proclamando, e não quer dizer que você seja mulher, porque eu acho que isso não fere o seu lado masculino, ou ser masculino, porque você está cantando uma expressão das mulheres, você está ao lado dela, dizendo, olha, nós estamos juntos nessa luta, é a luta contra as trevas, que não reconhece aquilo que Deus de fato criou como os dois únicos gêneros, masculino e de fato feminino. E aí então a palavra vem nos trazer alguns conselhos preciosos. E o central, o centro, o coração então do texto é o temor a Deus. Ele é o princípio de toda sabedoria, nos diz a palavra. E temer a Deus, o que a palavra vai então nos ensinar, temer a Deus significa muito mais do que medo. Você pode levar o temor como medo. Ah, eu temo muito isso daqui. Lógico que nós temos que ter o medo do juízo de Deus, do peso do juízo de Deus. O texto bíblico vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De fato, se você tem o juízo de Deus sobre a sua vida, é uma coisa terrível. Mas é muito mais do que medo, temor. Temor é reverência, é respeito. Quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais nos relacionamos com Deus, nós passamos a respeitá-lo, a reverenciá-lo. Temor é obediência. Temor é o centro, é o coração de Provérbios. Vai ser o temor a Deus. Provérbios 14, 26, vai dizer que o temor do Senhor, ele é refúgio e amparo para os filhos do homem, daquele que teme a Deus. O temor do Senhor é refúgio e amparo para os filhos do homem temente ao Senhor. Não poderia ser diferente como virtude para essa mulher. Não são os homens apenas que são chamados a ter o temor do Senhor, mas mulheres também. E o capítulo 31 faz um contraste justamente entre mulheres ímpias que destroem lares, destroem reinos. E a mãe de Lemuel estava preocupada com isto. Mulheres ímpias que destroem não só lares, mas destroem também reinos. Se você já leu alguma coisa ou já ouviu falar sobre Winston Churchill, que comandou as forças aliadas, um inglês, e aí diz a história que certa feita, lidando com líderes de várias nações, e ele tinha respostas, muitas vezes assim, de supetão, de imediato, aquela resposta como na lata. Diz que certa vez uma mulher irritada com ele, ela em uma dessas reuniões, ela chegou e disse, se eu fosse a sua mulher, eu colocaria veneno na sua comida. E ele, de pronto, ele disse, e se eu fosse o seu marido, eu comeria. Eu comeria. Se eu fosse o seu marido. Como que é dizer, você não tem valor. Você não presta. Olha como você age, olha os seus valores. Seria preferível comer mesmo, do que viver ao seu lado. Há mulheres que destroem lares, destroem reinos, põem a perder reinos. Mas o texto nos fala de forma maravilhosa, exatamente para contrastar com esse tipo de mulher, o texto nos fala de uma mulher virtuosa. Mulheres que são virtuosas e que são excelentes, e elas o são através, e elas aprendem a ser, como nós homens precisamos também aprender a ser, homens excelentes, virtuosos, através do temor do Senhor. E esse temor a Deus desenvolve algumas virtudes. Olha o que a palavra de Deus nos fala.
Depois que o texto nos diz, no versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede, está muito além de finas joias. Depois do texto dizer, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. E olha bem a ação dela, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela faz bem e não mal ao seu marido todos os dias da sua vida. Os irmãos sabem, minha esposa é rubro-negra. Nesses momentos eu tenho que gravar esse versículo, porque na hora que ela vê o Santa Cruz perdendo, eu digo, opa, lembre-se, o texto diz que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Deixe o meu Santa Cruz em paz, vá cuidar do seu esporte, que está para lá de ruim também. Então, um casal precisa fazer bem, mas veja, você como mulher virtuosa, você precisa estar preocupada diante do Senhor. O temor do Senhor faz com que você queira fazer o bem ao seu marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Você já viu como essa mulher virtuosa, ela é uma excelente administradora? Olha o que nos diz a palavra nos versículos 13, 14 e 16. O versículo 13 diz, ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. O versículo 14 diz, ela é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. E o versículo 16, então, diz, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela é uma boa administradora dos recursos que Deus confiou às suas mãos. Aquilo que o marido, como casal, estão trabalhando, irmãos, nós temos problemas gravíssimos na área de finanças, em casamentos. E eu fico triste em dizer, aí você diz, pastor, realmente, tem muitos casais aí fora, não é que tem problemas muitas vezes, não é só lá fora, é dentro. É dentro quando, às vezes, o marido é possessivo e controla aquilo que a esposa, trabalhando, recebe. Ou o inverso, quando a esposa é tão possessiva que ela controla aquilo que o marido, então, recebe do seu trabalho. Ou quando não sentam para entenderem que os dois precisam gerir os recursos. Deus concede recursos ao homem e concede também à esposa. Essa é uma mulher que trabalha. A Bíblia não está dizendo quantas horas ela trabalha fora. Não, essa não é a questão. É uma questão de que essa mulher é tão virtuosa que ela administra bem os recursos. E quando eu disse de problemas de casais, é porque muitas vezes estão brigando, porque não estão entendendo que aquilo que os dois recebem como recurso e fruto do seu trabalho, é dos dois. Não é nem, não, pastor, é porque a gente faz assim. Um paga a conta de água e luz, e o outro paga a conta do aluguel e a conta do combustível e não sei o quê. Não, é dos dois. Junta tudo e diz, agora vamos fazer o nosso, não é o meu, o seu, não. É o nosso orçamento. É o nosso orçamento. Essa mulher, ela administra bem os recursos. Os recursos que estão nas suas mãos, ela é uma boa administradora dos recursos. Mas não só dos recursos, ela é uma boa administradora dos relacionamentos e de pessoas. Olha o que diz o versículo 15. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela dá mantimento à casa e então ainda distribui as tarefas às suas servas. Ela administra bem ali. Tem pessoas que estão sob o seu comando. E ela cuida, ela administra, ela divide as tarefas de forma que as coisas possam correr bem. Ela é uma boa administradora de relacionamentos e também da própria casa. Olha o que nos diz o versículo 17 até o versículo 19. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. E o versículo 21 diz, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Que era uma cor muito preciosa, e esta cor escarlate colocada sobre a lã
dava então não só beleza, mas era sinal de riqueza em muitos contextos sociais daquela época. Esta mulher cuida da sua casa, ela zela para que haja mantimento, ela zela para que as pessoas cumpram as suas tarefas dentro da sua casa. Ela trabalha, ela serve. E veja, ela serve não só dentro, mas também fora. E é uma luta muito grande os dias que nós vivemos, administrar tudo isso, jornadas de trabalho e por aí vai. Olha o caráter desta mulher. Olha como a Bíblia apresenta o caráter desta mulher. Versículo 25 nos diz a palavra de Deus: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Esta mulher, ela é vestida de força e dignidade. E para não termos preocupação com o dia de amanhã, cumprimos com os nossos deveres hoje e entregamos o nosso futuro a Deus. Fazemos tudo o que nos é possível e que está nas nossas mãos e nas nossas forças hoje. E aquilo que nós não podemos dominar e controlar, de fato, se aquilo que é possível já está sob o controle de Deus, que dirá aquilo que é impossível ou que nós não temos condições de resolver, nós aprendemos a confiar no Senhor. E o futuro? Senhor, o meu presente está nas tuas mãos. O Senhor trabalhou o meu passado, o Senhor cuida de mim no presente. É o mesmo Deus que vai cuidar de mim no futuro. A força e a dignidade são os seus vestidos. A Bíblia nos diz sobre o caráter desta mulher, no versículo 26, que ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Há sabedoria na sua fala como mulher, ou você segue os conselhos dos ímpios? A bondade está na sua língua, a instrução da bondade, ou a maldade, a vingança, a amargura? O que é que toma o seu coração? Eu vi uma mãe há muitos e muitos anos, eu nunca esqueço essa frase. Ela disse: pastor, o meu casamento não deu certo, mas eu oro todos os dias. Os filhos já estão agora casados. Ela disse: eu oro todos os dias para que o casamento dos meus filhos dê certo. O meu não deu certo, mas eu oro todos os dias para que o casamento dos meus filhos dê certo. Isso é sabedoria. O dela não deu certo, mas ela ora. E quem ora vai agir e precisa agir conforme a oração. Ter a palavra de sabedoria nos lábios. Ter a instrução da bondade. Não vai olhar e dizer: não, olha, aconteceu comigo, vai acontecer com você, isso é assim, é sempre assim, homens são assim, as mulheres são assado. Não, 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 não deu certo comigo. Eu estou orando por você, para que o seu casamento dê certo. Conte comigo, para que ele dê certo. Isso é abençoar, isso é ter a instrução da bondade nos lábios. A palavra ainda nos diz que esta mulher, como fruto do caráter trabalhado por Deus, nos diz o versículo 20, versículo 20, ela abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. É alguém que tem bondade para com aquele que está em aflição. É alguém que tem bondade para com pessoas necessitadas. Esse é o caráter dessa mulher virtuosa. A Bíblia ainda nos diz, no versículo 26, 28 e 29, ela diz a palavra: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa.
seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. São filhos e esposos que reconhecem a mulher virtuosa, valorosa. Ela não é uma mulher perfeita, ela não é uma mulher sem pecado, ela não é a única no mundo que é virtuosa, mas ela é reconhecida por aquilo, não porque ela é melhor do que quem quer que seja, mas porque ela serve ao Senhor e ela vive de tal forma que aquilo que Deus coloca nas suas mãos prospera para a glória dele e para a bênção de quem está ao redor. Ela é chamada de ditosa, é o testemunho que é dado pelos filhos. O seu marido a louva, dizendo: olha, tem tantas mulheres que procedem virtuosamente, mas você sobrepuja, você está além delas. É o testemunho deste marido. Ela não precisa falar sobre ela mesma, já é dito a partir da sua própria casa. E o versículo 31 nos diz a palavra: dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Isto é saber se portar socialmente. Saber se portar socialmente. Até porque as pessoas de fora começam a perceber as virtudes que às vezes nós corremos o risco de dentro de casa, em casa, nós não percebermos a mulher que temos e que precisamos valorizar. É a esposa, é a mãe, é a avó, é a tia, mulheres virtuosas que servem ao Senhor. Há algo além da graça e formosura, ou seja, da beleza exterior. O versículo 30 nos diz, e o texto vai terminando, nos dizendo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher, olha o temor de Deus, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O texto está dizendo que existe uma beleza além da beleza exterior. O diferencial desta mulher é o temor ao Senhor. A Bíblia não está dizendo que você, mulher, não possa cuidar da sua beleza exterior. Pode e deve, porque o corpo pertence ao Senhor. A matéria não é má nesse sentido, como os filósofos gregos entendiam, que precisávamos libertar o espírito desse cárcere da alma, que é o corpo. Não, nós pertencemos completos, todos a Deus. Corpo, alma e espírito. Pertencemos a Deus. Então, de fato, precisamos cuidar deste templo do Espírito, que é também o nosso corpo, sim, mas a beleza precisa ir além da beleza exterior. É preciso que seja reconhecida a beleza interior do seu coração. A Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios, capítulo 11, se você puder abrir, Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Quando só se tem a beleza exterior, Provérbios 11, 22, vai dizer que como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem discrição. Se só a beleza exterior é como o exterior de um porco, você colocar, então, uma joia de ouro. Porco é porco. Você quer ter um porco na sua casa? A gente compra um colar de ouro e coloca nele. Você vai ter um colar de ouro. Agora o porco vai ter que ficar com você até o fim da sua vida. Você quer ter um porco na sua casa? Eu mesmo não quero. Se for para ganhar um colar de ouro, mas ter um porco dentro de casa, não quero o porco. Então, ter só a beleza exterior é como ter o colar de ouro colocado sobre um porco. Então, por isso que a Bíblia diz, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, porém ela não tem discrição, sem discrição. Nós precisamos dessas mulheres, louvado seja Deus,
por cada mulher da nossa SAF, que pode ser reconhecida como uma mulher virtuosa. Repito, e sei que mulheres gostam muito de cuidar da beleza exterior. Não há pecado nisso, quando isso não se torna o centro da sua vida. Quando você entende que você precisa cuidar do corpo dado por Deus. Sim, precisamos cuidar, é necessário. Você talvez já tenha ouvido até psicólogos e tantas pessoas dizendo assim, olha, as mulheres geralmente, elas se aprontam preocupadas com o que as outras mulheres vão falar de você. Tire esse peso do seu coração. Tire esse peso do seu coração. Mas realmente é algo estarrecedor. Eu já vi alguns olhares femininos, não é? Às vezes até minha esposa, toda arrumadinha, direitinha, tal, aí você está no shopping, aí de repente você vê uma mulher olhar assim. Ela está medindo a outra pessoa. Dá vontade de olhar e dizer assim, está olhando o quê? É a minha esposa. Está invejando, está odiando, está amando, o que é? O que é que você está olhando? Mas é aquele olhar fulminante, pegando lá da pontinha da unha até o último fio de cabelo. E aí a gente tem esse peso, terminam as mulheres vivendo com esse peso. Não é? Não, faça para a glória de Deus, faça de forma que você se sinta bem, não leve esse peso. E lembre-se, mais do que o seu exterior, é o seu interior, é o temor a Deus, que vai desenvolver todas essas características, que vai poder abençoar a sua vida e daqueles que estão ao seu redor. A nossa oração nesta manhã e à noite, vamos estar agradecendo, é que Deus abençoe cada uma das mulheres da SAF. Nós não temos homens perfeitos, não temos também mulheres perfeitas, mas nós temos homens e mulheres que precisam, e muitos estão buscando viver no temor do Senhor, para a glória dEle. E desta forma abençoamos casamentos, somos instrumentos de Deus, cada um de nós, homens e mulheres, para abençoar casamentos, famílias, igrejas, a sociedade, as famílias da nossa sociedade. Que Deus, pois, nos abençoe.